quero te passar uma visão do dólar que talvez você nunca tenha visto. O mais importante para você poder entender a macroeconomia é você ir fazendo vários pequenos retratos de cada uma das partes que se movimentam para aí você entender como elas se interligam, né? E muitas vezes uma analogia pode ser interessante para você ver o grande problema do dólar hoje e por que eu falo tanto sobre isso no podcast. Então, isso aqui também foi oriundo de uma conversa recente entre o Jeff Snyder e o Brent Johnson, onde o dólar ele age como se fosse um holofote. Então, em que sentido isso acontece? Quando você vê os outros países, que não são os Estados Unidos, obviamente, né, que seria o centro de todo o sistema do dólar, eles vão mostrando as suas fragilidades. Só que como todo mundo é dependente exatamente do mesmo sistema monetário hoje, por mais que ele esteja tentando migrar para outra coisa, e provavelmente isso vai acontecer em algum momento, mas você precisa perceber as primeiras fraquezas, certo? Então, alguns países demonstram uma fraqueza maior do que os outros. E atualmente as vulnerabilidades estão concentradas principalmente nas economias dos BRICS, né? A Índia, a China, a Rússia, ou até mesmo o Brasil. Eu já falei isso no capítulo passado. Só que o dólar, nesse caso, ele age não como estopim dos problemas, mas ele reflete como uma consequência da fraqueza desses países. Então, o dólar, na verdade, ele acaba agindo como se ele fosse um holofote. Então, os países que apresentam uma fraqueza maior no seu sistema, naquele momento, isso reflete naquele câmbio de um determinado país ou nos vários câmbios de um determinado bloco, e aí às vezes tem um motivo específico, né? Se você tem ali um conjunto de países como mercados emergentes, etc., ou às vezes especificamente a China em alguns momentos, você vai vendo as falhas desse sistema monetário, porque a forma que ele foi estruturado é que todas as crises, principalmente quando elas se tratam de algo monetário, se você está esperando algum tipo de migração para um outro formato, né, uma mudança completa de paradigma, fatalmente isso acaba acontecendo na periferia. Ou seja, primeiro começa pelas economias mais fracas, até o momento que elas vão entrando em colapso, aí economias também periféricas, mas mais fortes vão também sofrendo as consequências, e no final de um possível colapso, né, que seria basicamente o último capítulo do milkshake do dólar, onde você tenha uma crise institucional, na verdade uma crise mundial de dívida soberana, o último ponto dessa implosão seria o núcleo de todo esse sistema, ou seja, os Estados Unidos, certo? Justamente pela forma que ele é feito. Então ele não é uma estrela ou uma supernova, né? Aquela estrela que explode, ela não vem de dentro para fora, ela vem de fora e aí ela implode no seu núcleo. Então, você tem uma certa ordem das coisas, não que eu goste, não que eu defenda, obviamente, eu só estou descrevendo baseado em como todas as dívidas são já denominadas em dólares e mesmo que você tente se livrar disso, você não consegue. Então, hoje, gestores de portfólio e empresas, eles retiram fundos sempre das regiões mais arriscadas durante esses períodos de incerteza. Então, quando você olha o dólar como um líquido, ele vai sendo como se fosse uma maré, né? Ele retrai em relação à praia naqueles países onde o risco percebido pelos bancos e os primary dealers do sistema euro-dólar vão percebendo naquele determinado país. Então, tudo isso vai te dando formas de você fazer meio que um diagnóstico. Então, se aquilo está acontecendo numa economia específica, você percebe os vários movimentos de para onde isso está indo. Então, é uma forma excelente de você fazer exercícios mentais para que você entenda como que a liquidez do mundo está fluindo. E como nós não podemos controlá-la, qualquer investidor ou gestor de portfólio, ele tenta navegar junto com as baleias para poder usar esse movimento ao seu favor e você ficar do lado correto, entre aspas, do carry trade, né, para você poder se proteger, pelo menos, ou até se aproveitar dessa informação ou da situação. Então isso explica por que mercados emergentes ou economias
dependentes do dólar geralmente são as que mostram os primeiros sinais de fragilidade. Uma outra forma é você, às vezes, tentar avaliar o dólar como uma panela de pressão. Então, a valorização do dólar não é necessariamente o que causa os problemas globais, mas ele exacerba as fraquezas existentes, certo? E como tudo é interconectado, às vezes ela começando em um determinado país, se você tem outro país que se pareça com ele, ele pode fazer uma contaminação relativamente rápida. Então isso se espalha pelo sistema financeiro global interconectado, porque os ativos de um banco são os passivos de outro banco. Então, por exemplo, os problemas de liquidez da China que você tem hoje afetam seus investimentos em imóveis no Canadá, porque muito do crescimento da China no sistema euro-dólar, que foi principalmente nos anos 2000, 2010, ele fez com que houve um inchaço dos preços dos imóveis no Canadá por investidores que conseguiram fazer fortunas e esses excedentes foram para o Canadá. Mas hoje a percepção está sendo ao contrário. As vendas e liquidações feitas por chineses no Canadá estão fazendo o capital ser repatriado para a China. Então tudo isso é bastante interessante, apesar de não parecer ser tão interligado assim. E é importante entender que, da forma que já se tem hoje, com a liquidez que já existe hoje, todo o fluxo de caixa mundial é tratado de contratos que já foram feitos onde você tem uma dívida de juros que estão rolando. Então, por exemplo, pagamentos de um mortgage, né, de um financiamento imobiliário, de um financiamento de automóvel. Todos eles são pagamentos que já são prometidos no futuro. Então, a demanda já é criada. Então, o grande jogo das cadeiras do dólar, estou tentando usar o máximo de analogias nesse capítulo, depois vocês me falam nos comentários se isso ajudou um pouco mais para o entendimento. É você poder fazer com que esse dinheiro circule o máximo possível, com menos de risco possível, para que você aumente a velocidade do dinheiro. Afinal de contas, se você tem $1 que circula de mão em mão, quanto mais rápido ele circular, mais dívidas ele consegue extinguir com o mesmo dólar. Então a única forma do sistema se manter é quando você tem ou uma velocidade que aumenta, que mostra uma economia saudável, né? Um cara que vai pegar um táxi, o taxista compra um sorvete e o cara do sorvete paga o seu aluguel, por exemplo. Então tudo isso vai mostrando uma velocidade do mesmo dinheiro que flui e vai pagando uma série de dívidas, de passivos, que vai fazendo com que o sistema se mantenha. Ou você tenha a produção de mais crédito, onde um banco acredita nas suas atividades futuras, sabendo do seu próximo fluxo de caixa, que vai garantir que você não tenha inadimplência em relação àqueles pagamentos, fazendo com que você aumente a quantidade de dinheiro no mercado, né? Aumente o M2, literalmente a impressão de dinheiro verdadeira, né? Não dos bancos centrais, mas dos bancos comerciais em si. Esse é o grande equilíbrio de um sistema monetário inflacionário como nós temos hoje. Tudo que você precisa evitar é a parte deflacionária. É por isso que é muito interessante, as pessoas têm muito mais medo da parte inflacionária, sendo que o grande risco é a parte deflacionária, quando você não tem o dinheiro para pagar, você não consegue arranjar empregos, as empresas demitem porque elas não têm financiamento, e aí você tem toda aquela cascata. Então as dores acabam sendo muito piores no lado deflacionário do que o lado inflacionário. Jeff Snyder, inclusive, ele fala muito sobre esse assunto. Então o dólar é uma forma, é como se fosse o sangue, né, de todo aquele sistema, e ele sempre vai amplificar as vulnerabilidades nas economias mais fracas, mesmo enquanto os Estados Unidos enfrentam seus próprios desafios. Então, uma das coisas mais importantes que eu sempre repito aqui é que descrever o sistema do dólar dá a impressão de que eu estou aqui defendendo o sistema do dólar. Pelo contrário, na verdade é um problemão que é talvez o maior problema global de toda a liquidez e que todos estão tentando arranjar uma solução, seja com ouro, seja com Bitcoin, seja com stablecoin, seja com Ethereum. Cada um acredita em uma coisa diferente. Mas e o fato de o dólar criar uma força cada vez maior, que se reflete no DXY, às vezes indo para 108, 109, 110, etc., que obviamente ninguém deseja que ele chegue a 120, por exemplo, porque isso não significa que é uma força dos Estados Unidos. Pelo contrário, isso só mostra que
Uma vez você tendo sérios problemas na periferia, fora dos Estados Unidos, com países cada vez mais com dificuldades de obterem os seus dólares para poderem pagar os seus empréstimos, os Estados Unidos sofrem logo em seguida, porque é um mercado global da mesma forma. Os Estados Unidos são consumidores, os Estados Unidos precisam exportar dólares para os outros países para poder manter a própria qualidade de vida dos americanos. Então é muito mais importante que você tenha um equilíbrio com um dólar um pouco mais fraco, né? Ou pelo menos enquanto você tiver um DXY abaixo de 100, você traz um certo alívio, você nem tem tantas preocupações assim com desdolarização, porque se todo mundo tiver a liquidez que ele precisa para poder fazer o comércio fluir, você garante empregos, você garante maquinários, você garante o sistema se perpetuando. Agora, é claro, talvez você queira que isso mude de uma hora para outra, mas fica impossível sem um colapso deflacionário. É por isso que o dólar é um dos maiores enigmas, né, de como poder resolver na macroeconomia hoje. E aí você vê pontos de estresse, por exemplo, nos mercados de hoje, como mercados emergentes, sendo o Brasil, a Índia, né, com o Brasil, principalmente agora, né, com o real que desvalorizou absurdamente, a Índia com níveis de recordes debaixo da rúpia, a China com desaceleração econômica e um processo deflacionário refletido na sua curva de bonds. Todos vêm sofrendo os maiores impactos da valorização do dólar nesse momento, principalmente na Ásia. Então, esses estresses, eles expõem a sua dependência excessiva de sistemas baseados no dólar e também estruturas financeiras mais frágeis. E agora, o que vem, né, a seguir a partir disso? Então, assim, a valorização do dólar, ela não é apenas sobre taxas de juros, mas ela reflete desequilíbrios mais sistêmicos. Então, é observar como essas pressões evoluem. É crucial para você poder ir entendendo cada vez mais como as peças se mexem, onde você se posicionar, para aí sim você entender cada vez mais o futuro dos mercados globais.